O afeto que alimenta, de Paulo César Pereira. Capítulo 2. Fome de carícias. Se uma pessoa é capaz de fazer coisas extremas para saciar sua fome de comida, o que acredita que uma pessoa é capaz de fazer para saciar a sua fome de afeto ou de carícia? O que alguém é capaz de fazer para saciar a sua fome da alma, psique? Uma pessoa carente também é capaz de fazer coisas extremas para saciar a sua fome de afeto. Pode ser capaz de reclamar, brigar, se entregar a uma pessoa, mesmo sem amor, e também de matar. Veja os crimes passionais. Quando tirava plantão no hospital e levantava de madrugada, sempre via algumas meninas, por certos menores de idade, chegando de uma festa, um show ou talvez de um programa. Às vezes chegavam sozinhas, outras vezes acompanhadas por homens que as deixavam perto de suas casas, após alguns momentos em um motel ou após praticarem sexo dentro do carro, sem que tivessem qualquer expressão de carinho verdadeiro por elas, mas que podem ter representado, para tais meninas carentes, um momento de afetividade, como se fosse o alimento que precisavam para suportar mais alguns dias sem receber o carinho de seus pais. Pelo menos penso que elas assim entendiam. Não posso deixar de mencionar o fato de que tantas meninas que não possuem a figura de um pai, ou mesmo de um pai presente em suas casas. O relacionamento com alguns homens, principalmente mais velhos, pode significar, em alguns casos, uma busca por esse protótipo de pai. Entretanto, o outro não a vê assim. Freud afirma: não consigo pensar em nenhuma necessidade da infância tão intensa quanto a da proteção de um pai. Isso sempre me faz lembrar o peixinho que precisa ir até a superfície e respirar um pouco para aguentar mais um tempo embaixo da água. Em Provérbios 27:7 está escrito: ao que está faminto, até o amargo lhe parece doce. Uma jovem casada declarou que podia se arrumar, fazer um penteado ou mesmo comprar uma roupa nova que seu marido nunca observava ou notava a diferença. Essa jovem mulher fez tal afirmação em público, tendo seu esposo ao lado. Ele até que tentou se justificar, mas para a pessoa principal, que era sua esposa, a desculpa pareceu não ter funcionado. Quantas mulheres, desejando ser agradáveis, preparam pratos sofisticados, com todo carinho, e se sentem magoadas pelos maridos que, no ato da refeição, apesar de gostarem da comida, não fazem sequer um elogio. Certa vez, fui chamado para atender a uma mulher que, depois de 25 anos de casamento, vinha sofrendo pelo fato de seu marido tê-la deixado por outra, bem mais jovem. Ao relatar seu sofrimento, dizendo ser ele um homem que só pensava em sexo e nada de carinho, lembrou de algo que a marcara profundamente em todos esses anos de convivência. Foi em uma ocasião em que ele a tocara no ombro e ela percebera que havia ali uma expressão de carinho verdadeiro, sem segundas intenções. Saiba, a carícia é o alimento do emocional. Pela falta de afeto, as atitudes podem ser as mais variadas e drásticas. Uma professora comentou sobre um aluno que era envolvido com a criminalidade. Sendo professora de educação religiosa, conseguiu atrair sua atenção e confiança. Ele então afirmou que agia dessa forma para chamar a atenção do pai, já que o mesmo o ignorava. Quando criança, disse que chegava diante do pai para lhe mostrar uma prova, com ar de felicidade pela boa nota, e este simplesmente lhe rejeitava, mandando-se afastar, pois queria ler o jornal ou assistir ao jogo na televisão. Ou seja, seu pai não lhe dava a comida afetiva que tanto precisava. O envolvimento daquele adolescente com o crime foi reconhecido por ele mesmo, uma forma de chamar a atenção de seu pai para sua necessidade de afeto. Sobre essa temática, Davis afirma: algumas crianças, num esforço inconsciente de garantir contato físico,
de que precisam provocam deliberadamente as surras e outros castigos corporais. Esta frase foi confirmada em uma das aulas, quando uma aluna expressou diante da turma ter a sensação de desejar a surra de sua mãe, pois era a única maneira de receber o seu toque físico que tanto sentia falta. A mesma autora fala sobre o método TLC, a abreviatura para Tender Loving Care, que literalmente significa amor, carinho e ternura. Outra senhora, também do curso, fora chamada para atender a um jovem que estava envolvido com drogas. Este era o filho de um pastor bastante atuante na igreja, juntamente com a sua esposa. Por isso, não tinham tempo para o filho. Ela procurou lhe dar muita atenção, ouvindo respeitosamente, com permissão e acolhimento. Ele então relatou a frustração por seus pais não lhe darem atenção, uma vez que só se envolviam com as coisas da igreja. Reclamou que seu pai tinha tempo para todas as pessoas da igreja, menos para ele. Com sua atitude, o jovem estava reclamando da fome que possuía de carícias, ou do afeto que gostaria de receber dos pais. Ouvi a história de um renomado pastor no meio evangélico que, pelo trabalho que desenvolvia junto às igrejas, viajava bastante. Este teve um filho envolvido com a criminalidade, inclusive, soube que chegou a vender para o pai um carro por ele roubado. Um rapaz, participando de um seminário, contou que uma menina fazia bastante bagunça na escola, para que mandassem um bilhetinho para o pai. Só assim ele reconheceria a minha existência, afirmou ela exatamente com essas palavras. Na mesma aula, uma jovem mulher, no instante em que estava ouvindo sobre carícias e o que se faz para obtê-las, relatou que no passado inventara até uma amidalite. Explicou que, por seus pais trabalharem muito e não terem tempo para ela, agia assim para chamar-lhes a atenção para si e obter do pai um gesto de carinho. Gostava quando ficava com a mão em sua testa e prosseguiu dizendo que era muito bom ter a companhia de seu pai, levando-a para o hospital e carregando-a no colo, sem contar com os biscoitos que naquela situação sempre ganhava dele. E o mais importante, eram comprados por ele especialmente para ela. O ficar doente era a forma de conseguir a atenção, ou seja, as carícias que tanto desejava para alimentar a sua alma carente. Se a carícia é o alimento da alma, nós somos responsáveis por alimentar afetivamente aqueles com os quais convivemos. Sendo assim, não permita que nenhum dos seus fique com fome do afeto que você é responsável e pode dar, pois de outro modo conseguirão um jeito de saciá-lo, ou aprenderão a conviver com a escassez, porém correrão o risco de morrer aos poucos de inanição afetiva. Até a próxima parte do capítulo 2.